Começando então mais uma live hoje. Ótimo, né? Muito bom. Hoje é um assunto que sempre dá o que falar, né? Nossa, chegaram para nós, acho que a gente nem contou hoje de manhã quantas perguntas, mas acho que pelo menos umas 12, né, Adri? Umas 12. Uhum. Pessoal, então, nós sempre antes da live, nós convidamos vocês a já encaminharem as perguntas, até para a gente poder organizar de uma forma mais didática, mas também convido, caso vocês tenham dúvida, não tenham tido a oportunidade de nos mandar, vocês podem mandar ali no chat, que nós vamos responder ao longo, então, do nosso bate-papo aqui de 30 minutos. Isso aí. Como, como o tema realmente ele é bastante extenso e temos bastante dúvidas, já vamos começar a responder inicialmente as dúvidas que chegaram para nós, né, Adri? Que eu Uhum. acredito que sejam dúvidas de muitas pessoas. Uhum. Vamos começar então. Posso te fazer a primeira pergunta? Pode? Vamos lá. Então, tipos de intolerância à lactose, congênita versus adquirida. Explica isso um pouquinho melhor, Estela. Tem esses dois tipos, é? Exato. Isso é algo que eu vejo que os pacientes às vezes ficam confusos. Então, a intolerância à lactose, ela se divide em congênita ou adquirida. Então, congênita é aquela intolerância, o nome técnico seria hipolactasia primária, ou seja, a criança já nasce com uma deficiência que é na produção da enzima lactase. E quando o que nós suspeitamos é aquela criança que não tolera leite de jeito nenhum. Ela não consegue o leite do peito, ela não consegue nenhum tipo de leite, né, que contenha lactose, ela não consegue digerir. E Desde é bebê, muito né? de As duas, bebê. desde bebê. Exa Exatamente. É muito raro na população, felizmente, né? Muito raro hipolactasia primária. E aí, geralmente, claro, se faz já o diagnóstico enquanto bebê, porque a criança não ganha peso, ela vomita o leite materno, tem diarreia, e aí justamente o pediatra vai, né, vai em busca desse diagnóstico. O mais comum nessa nossa população se chama hipolactasia secundária, que na verdade é adquirida, né? Na verdade, é adquirida ao longo da vida adulta. E Uhum. aí ela se manifesta em diferentes idades, e mais ou menos, em termos assim da população em geral, é mais ou menos 50% da população que sofre desse tipo de intolerância, que, como eu disse, ela é adquirida. A pessoa Uhum. ela nasce com uma tendência, muitas vezes, né, com a mutação do gene, e que se manifesta na vida adulta. Uhum. Muito bem. E aí, de encontro a essa pergunta, vem a próxima, que a Terezinha perguntou. Intolerância secundária. Intolerância à lactose secundária, o que é? Como tratar e tem cura? Porque então tu estava explicando que tem a adquirida, que a gente adquire ao longo da vida, Perfeito. mas que é por questões genéticas que se manifesta ao longo da vida. Mas tem essa secundária. O que que seria então essa secundária? Exato. Então, mais uma divisão aqui. Já falei sobre a congênita e a adquirida, e aí na vida adulta nós normalmente o que nós manifestamos é adquirida e que ela pode ser ou porque eu tenho a deficiência realmente da enzima, ou porque eu tenho uma condição reversível que me tornou intolerante. Stella, explica melhor, de um jeito mais fácil. Vamos supor que eu tenha tido uma gastroenterite, Uhum. né? Então, comi lá no verão, estava na praia, muito comum, né? Aquelas viroses, entre aspas, de praia. E aí, muito comum se manifesta com diarreia. Eu já falei isso, mas acho que é importante vocês entenderem que a enzima lactase, que é a enzima importante para quebrar a lactose, o que é afinal a lactose? A lactose é um açúcar, ela é um disacarídeo, ela é formada pela junção de duas moléculas de açúcar. Uma é a glicose e a outra é a galactose, que se unem para formar, então, a lactose. E justamente como ela é uma molécula grande, ela precisa da enzima lactase para quebrar esses dois açúcares, então separa a glicose e a galactose para penetrar na mucosa intestinal e ser absorvido. Esse é o processo natural. Quem produz essa enzima lactase normalmente são as células borda em escova lá do intestino delgado. O Uhum. intestino delgado, ele tem
superfície que a gente chama de mucosa, e a primeira célula é essa borda em escova. Ela é como se fosse aquele tapete bem fofinho, aquele tapete de antigamente que tinham nas casas, né? Bem peludo. E Uhum, lá nessa borda em escova, bem no topo dela, que é produzida a enzima lactase. Então, uhum, num cenário de diarreia, de gastroenterite aguda, essa borda em escova, ela é destruída, ela vai embora. É como se, eu já né, fiz uma comparação aqui, um pneu careca. É mais ou menos assim que fica o intestino num cenário de gastroenterite aguda. Então, muitas vezes, o paciente ele não é intolerante, mas ele se torna intolerante e temporariamente. Isso é uhum, intolerância secundária. Então, eu tive uma gastroenterite que me tornou intolerante por um tempo. É tempo de eu melhorar a diarreia, recuperar minhas velocidades e o intestino volta a produzir a enzima. Um uhum, outro cenário que isso acontece frequentemente é no cenário da doença celíaca. Frequentemente, os pacientes com doença celíaca, eles chegam no consultório com a queixa de diarreia. E uhum, aí, se nós fizermos nesse momento o teste, por exemplo, veio lá o antitransglutaminase positivo, favorecendo o diagnóstico de doença celíaca. Se nós fizermos esse momento de intolerância à lactose, geralmente vem positivo. Mas uhum, não é porque, muitas vezes, a pessoa não é intolerante. Ela está intolerante por conta dessa destruição que a doença celíaca provoca dessa mucosa, que é justamente lá que produz a enzima. uhum, Então é isso, Adri. Então, secundária é quando ela é reversível, porque ela é secundária a uma condição que sim, que vai se resolver. uhum. E que aí o organismo vai voltar a produzir a lactase. Exato. E aí tem uma outra pergunta que vem de encontro a isso, que é da Rafa, que ela perguntou assim, ó. Pode ser que com os anos suma, porque eu tive o diagnóstico na adolescência e hoje eu não tenho mais. Então, provavelmente a Rafa teve uma intolerância secundária, né? Perfeito. Muito provavelmente, Rafa, foi isso que aconteceu. Você deve ter feito o teste em uma situação onde pós uma gastroenterite, ou às vezes até parasitose, e que realmente reverteu. Isso é uma possibilidade, né? Uhum, A outra possibilidade também é que a questão do teste, a gente sabe que o teste de intolerância à lactose, ele não é 100%, e depois a gente tem perguntas específicas sobre isso. Às vezes uhum, pode ser um falso no teste, por isso que tem algumas questões importantes na interpretação que nós vamos chamar a atenção, né? tá bem. Aí a próxima pergunta da Mila, ela perguntou assim: descobri a recém que tem intolerância à lactose, né? Em função de uma síndrome do intestino irritável. Posso recuperar a enzima com o tempo? Então, Mila, interessante a tua pergunta. Intestino irritável pode estar associada à intolerância à lactose? Pode, se caso a manifestação do intestino irritável for com diarreia. E aí é aquele mesmo mecanismo que eu expliquei lá da gastroenterite. Então, se você tem muito, né, frequentemente tem diarreia, e por conta da síndrome do intestino irritável, pode ser que a tua célula borda em escova realmente esteja produzindo menos enzima lactase. E, de novo, vai reverter à medida em que você trata os gatilhos do intestino irritável. A gente já sabe que a dieta Low Food Map é um pilar, mas também nós temos os outros, né? Não basta somente fazer a dieta Low Food Map. Nós sabemos que os pacientes com intestino irritável precisam melhorar o sono, gerenciar o estresse, reduzir as substâncias tóxicas, aumentar o exercício físico, tudo isso faz parte do tratamento da síndrome do intestino irritável. Então, uma vez que você conseguir reorganizar o seu estilo de vida, diminuindo assim os gatilhos e normalizando o hábito intestinal, diminuindo os episódios de diarreia, é bem provável que Uhum, se a intolerância à lactose foi, né, se ela foi disso, realmente vai ter uma resposta. uhum. E outra coisa, considerando que a disbiose costuma estar presente no intestino irritado, né? E que a disbiose também atrapalha ou piora, né, a intolerância, Intolerância, perfeito. melhorando a intestino irritado, a disbiose, pode melhorar a intolerância. Não que ela vá deixar de ser intolerante, mas ela pode, né, digerir um pouquinho melhor. Isso é uma coisa importante que você falou, Adri. Como é que a desbiose pode, então, essa desorganização das bactérias intestinais? Nós já fizemos uma live específica de desbiose, mas só trazendo um pouquinho. Essa desorganização entre as bactérias boas e não tão boas, como é que ela pode piorar o sintoma de intolerância à lactose?
Tem, por exemplo, algumas bactérias boas do nosso intestino, que a gente chama de simbióticas, que elas nos ajudam na digestão da lactose, né, Adri? Uhum. Então, a redução desses lactobacilos, justamente, pode fazer piorar o sintoma, né? Então, é interessante o porquê que a disbiose se associa à intolerância à lactose. Tanto é que tem uma enzima lactase, que eu não vou lembrar agora a marca, que já vem com as bactérias, né? Exatamente. Próxima pergunta, então. A Maria Neide, ela perguntou assim: quando eu tomo leite, ou como molho branco, ou creme de leite, eu fico com o abdômen inchado. Pode ser intolerância à lactose? Então, Maria Neide, esse realmente é um dos sintomas, eu não vou dizer que seja característicos, não é? Não quer dizer que com o fato de eu estufar vou ter intolerância à lactose, mas é um dos sintomas que frequentemente os pacientes apresentam, sim, bem, precisa ser pesquisado, né? Se realmente não tem intolerância à lactose. Lembrando que os outros sintomas, então, mais comum é distensão abdominal, mas alguns pacientes se manifestam com diarreia, outros com constipação. Uhum. Que é menos comum, né? Menos comum, mas acontece, Uhum. né? E excesso de gases também é uma outra queixa comum do consultório. É. Adri, eu vou fazer para ti uma pergunta agora. Vocês devem ter notado que a minha garganta não está 100%, Ah, tu quer só dar para um. dar um Tá, tempo aqui na minha voz. tá, pode fazer. Então, me adaptei bem com a dieta 100% sem leite e laticínios. Tem problema em não consumi-los? Isso foi pergunta da Juliana. Não, não tem problema, Juliana. Tu consumir, se tu te adaptou bem na dieta, não sente falta e tal. Porém, tem que dar uma olhadinha no cálcio da tua alimentação, porque só com alimentos de origem vegetal fica bem difícil da gente atingir a recomendação, que às vezes já é difícil de atingir consumindo lácteos, né? Eu presumo que a Juliana seja uma mulher adulta, não gestante, então mulheres adultas assim deveriam consumir 1.000 miligramas de cálcio por dia, e para isso a gente tem que consumir 4 porções de lácteos por dia. Então é bastante coisa, né? Geralmente as pessoas, a maioria não consome duas, né? Ou consome duas, quem sabe três. Vamos dizer aí na média duas. Mas, enfim, teria que ainda consumir o dobro, né? Então, teria que ver, assim, se usa um suplemento, ao menos para consumir umas 500 miligramas de cálcio, pelo menos a metade, né? Para não ficar tão deficiente. Mas, Exato. fora isso, não seria um problema. Isso que a Adri falou é muito importante, né? Hoje em dia, reduziu muito as pessoas que consomem leite, por exemplo. E aí também existe muito esse terrorismo, Uhum. como se fosse, né? Tipo, que horror, o leite inflama a gente. Não é assim, não tem nenhum estudo científico que realmente diga que o leite ele é inflamatório. É, Nós devemos, claro, que para algumas pessoas realmente o leite não faz bem, mas a gente também, por isso que a gente tem que entender qual é o problema, se é a intolerância à lactose ou é a caseína, mas uhum. ele é uma riquíssima fonte de cálcio, é a principal. Leite e Uhum. derivados é a principal fonte de cálcio, e nós sabemos o quanto o cálcio é importante para o nosso corpo. Aí, Uhum. suplementar cálcio, dependendo do paciente, tem muitos pacientes que constipam com cálcio. Depende do sal. Tipo, Exato! o carbonato. O carbonato Isso! já dá menos sintoma, mas aí tem que cuidar um pouquinho, sim, com o tipo de sal do cálcio. Exato. Então, isso é uma coisa importante. Se você realmente não gosta de leite, o leite não faz bem, tudo bem. Mas se você gosta de leite, né, E não conforto, né? e você não tem desconforto, e você tirou porque ouviu na internet que é inflamatório, reveja esse hábito. É, muito bem. Vou para a próxima, então. Pode ir, Então, a Mila perguntou: tu quer que eu faça para ti ou tu para mim? pode fazer. Tá, vou fazer para ti então a próxima. Ahn, a Mila perguntou também se, além do teste de intolerância à lactose, se existe algum outro exame para complementar. Perfeito. O teste mais comum na prática clínica é a curva que nós fizemos, que é o teste de tolerância à lactose, através do laboratório. Como é feito esse teste? O paciente chega lá no laboratório em jejum,
Ele é feita uma primeira coleta em jejum, depois é administrado um líquido que, embora não tenha gosto de leite, ele tem um teor de lactose de 50 gramas. O que é na prática? É como se você tivesse tomado a lactose de 5 copos de leite. De uma vez E só. é, de uma vez só, exatamente. E aí são feitas coletas seriadas, tipo da glicose. Então, em 30, 60 e 90 minutos. E aí Uhum, é justamente avaliada a curva, como é que está a absorção da glicose. Como eu expliquei, a glicose é uma dos açúcares que compõem a lactose. uhum. Esse é o mais comum na prática clínica. O problema é que ele não é um teste 100%, ele tá nos mostrando como está sendo a absorção da lactose, mas não quer dizer que se você é intolerante ou não, que eu já vou explicar o porquê. Porque tem que ter sintoma. Se a Porque pessoa tem a simples. questão da má absorção e da intolerância, né? Exatamente, exatamente. Ele está mostrando que você tem uma má absorção da lactose, não quer dizer que você seja intolerante. Uhum, Intolerância vem com o sintoma. Então, se eu uhum, tenho uma curva, né, que é sugestiva, que não aumenta os 20 pontos, mas o paciente não teve sintoma nenhum, uhum. ele não é intolerante à lactose. Tem que ter as duas informações. Ele só não absorve bem, mas não é intolerante. Exato. Uhum. Eu lembro E- que uma vez eu tive um paciente que ele demorou para entender essa questão, assim, de que ele tinha um exame positivo, mas ele não tinha sintoma nenhum. E aí ele nunca tinha ouvido falar nessa diferença, né? Má absorção e a intolerância. Perfeito. E aí, o que eu costumo dizer para os pacientes? Teve algum sintoma, doutor? Não tive nada. Então, assim, a gente vai ficar com esse diagnóstico aqui na manga, ó. Fique observando. Se algum momento você começar a ingerir lactose e não te fizer bem, a gente já sabe que você realmente tem esse teste positivo e daí a gente vai fazer as restrições. Uhum, Bom, uma outra opção, tem pacientes que não gostam, né, de coletar sangue, que acaba às vezes até tendo desmaio, né, e é uhum, chato porque são 4 coletas de sangue. E aí nós temos a opção do teste respiratório, que uhum, daí o teste respiratório é o mesmo teste que é feito para SIBO, só que daí o substrato muda, né, aí uhum, você daí toma o líquido também, né, rico em lactose. Então uhum, esse teste respiratório é como se fosse um bafômetro, então toma o líquido e assopra. E uhum, aí vai realmente conseguir aferir se a pessoa é intolerante ou não. É uma outra opção de aferição. E a uhum, terceira forma seria o teste genético, uhum, que é justamente para avaliação da mutação da enzima ou não. Qual é uhum. a questão do teste genético? Como nós já falamos aqui, o fato de eu ter mutação, de eu ter, né, uma tendência a ser intolerante, não quer dizer que eu vá desenvolver. É que nem doença Ou que a celíaca. pessoa já tenha naquele momento, né? Exatamente. Uhum, É que nem doença celíaca, o fato de eu ter o gene DQ2, DQ8 não quer dizer que a doença celíaca vá se manifestar, que eu vá me tornar celíaca, eu né? gosto Até de uma usar aquela analogia de que a pessoa tem um passaporte, mas ele ainda não foi carimbado. Exatamente. Então, o teste genético, algumas situações até a gente solicita. Se o paciente já tem muito sintoma, enfim, ele quer fazer um teste que só uma coleta, mas aí é um teste que tem um custo mais alto, os convênios em todos cobrem. Na prática clínica, o que a gente mais usa realmente é o teste de tolerância. E aí vem aquela pergunta que a gente estava falando: meu teste deu positivo, mas eu não tive sintoma durante o exame, então afinal eu sou intolerante à lactose? Nesse caso é que a pessoa tem má absorção, ponto. Uma absorção, exatamente. Se ela não teve sintoma, a gente, como eu disse, né? Eu acho que o melhor é justamente observar. Fique atento. Ah, doutora, eu já notei que quando eu vou na pizzaria, eu como muita pizza. Eu moro em Caxias do Sul aqui, realmente tem ótimas pizzas. Né? Quando eu como lá 6 fatias de pizza, eu não fico bem, me dá dor de barriga. E é muito interessante o quadro clínico típico de intolerância à lactose. Isso é muito comum quando o paciente vai comer pizza, ainda mais rodízio, que é assim. Eu, lá na pizzaria mesmo, eu tenho aquela dor intensa, aquela cólica de dor de barriga. Eu preciso ir ao banheiro naquele momento. E aí eu vou com aquela cólica de suar frio. Vou no banheiro, vem aquela diarreia em jato, mas eu saio do banheiro como se nada tivesse acontecido, posso até voltar a comer pizza de novo. Essa é a descrição típica de intolerância à lactose. Ela é muito rápida, a diarreia,
Não é como intestino irritável ou intolerância à caseína, que demora para acontecer. A questão, às vezes, assim, de nem meia hora. E Uhum, ela passa rápido também. É muito intensa, mas é tudo muito rápido. Não é uhum, aquela dor de barriga que te deixa a madrugada inteira no banheiro, por exemplo, como uma gastroenterite. uhum, uhum. Muito bem. Ah, e o teste é seguro? Acredito que a Rafa que perguntou isso, acredito que ela esteja se referindo ao exame de sangue. Eu acredito que essa pergunta dela seja assim, seguro no sentido do resultado, Rafa. É isso, né? Então, Rafa, ele não é um teste com uma acurácia. O que que é acurácia? É a capacidade de um teste realmente ser confiável. Então, tanto existe falso positivo quanto falso negativo. Quando tem algumas situações que a gente não tem como interpretar. Por exemplo, diabéticos. Uhum, Diabéticos, o teste normal lá do laboratório, não tem como interpretar, porque ele é baseado na absorção justamente de glicose. O paciente, né, ele não tem ele já tem a glicemia alterada. Então, não dá para ser usado em diabéticos. Algumas situações que podem, por exemplo, o paciente fez o teste logo depois de uma gastroenterite, daí também não vai ser confiável. uhum, Então, a gente precisa, não é um teste 100%, mas, como eu disse, né? Por isso que tem que ser, primeiro que eu tenho que realmente saber quando pedir. uhum, Eu digo sempre, né? Os exames são muito importantes, mas eles são complementares. Eu tenho que saber qual é a minha hipótese. Faz sentido mesmo, diante desse quadro, pensar em intolerância à lactose? uhum, E, claro, e daí avaliar muito o sintoma durante o teste. uhum. Imagina que se a pessoa é intolerante à lactose, tomando 5 copos de leite, né? A lactose de 5 copos de leite, que é o que a pessoa recebe no teste, é óbvio que ela vai ter muito sintoma. Ela É. vai passar mal, ela vai ter dor de barriga, muitas vezes, geralmente lá no laboratório ainda, né, Adri? Uhum, uhum. Mas é um teste em termos de segurança, não vai te dar problema nenhum, não é um exame invasivo, por exemplo, É, né? A questão só é a interpretação dele. sim, e o desconforto que ele pode causar, né? Exatamente. É. Sobre a Mila pediu leite A2, Adri, então é para ti. O leite A2A para intolerante à lactose, como é que é? Então, gente, o leite A2 ou A2A2 é um leite de vaca que, assim, é produzido por uma linhagem de vacas, tá? Não são vacas geneticamente modificadas nem nada, é simplesmente uma linhagem de vacas que produz um leite com predominância da caseína 2, que é menos inflamatória para nós, para quem tem sensibilidade, do que o leite comum que tem predomínio da caseína 1. Mas, e isso então tudo serve para quem tem sensibilidade à caseína. Mas no caso de quem tem intolerância à lactose, se consome esse leite, por já ser sensível à caseína, de qualquer maneira ele tem que ser sem lactose também. Então tem leite A2A2 no mercado sem lactose. Tem com lactose Perfeito, e sem lactose. Então são duas perfeito. coisas que as pessoas confundem muito. Uma é a intolerância à lactose e outra é a sensibilidade à caseína. São duas coisas Uhum. diferentes. Se a pessoa tem as duas condições, então ela tem que consumir um leite A2A2 sem lactose. Uma coisa que gera muita confusão, inclusive, nas consultas, é que às vezes o paciente fala assim, ó, eu não consumo lactose. Não, não consumo lactose. Aí tu vai depois ver no dia a dia de alimentação dele, do que ele come. Aí ele diz, eu como queijo, como iogurte. E aí fica aquela dúvida, não, mas tu não consome lactose ou tu não consome lácteos? Entende? Então, Uhum. às vezes a pessoa ela se refere à lactose querendo dizer que ela não consome lácteos, Exatamente, o leite, né? o leite e derivados, né? Então, isso é uma coisa que gera bastante confusão. Então, é importante dizer, eu não consumo lactose, mas consumo lácteos. Ou Uhum. consumo lácteos. E, e é importante também, só passa para o pessoal a intolerância à caseína, porque as pessoas às vezes não têm essa clareza, que a lactose é o carboidrato, é o açúcar do leite. E a E a caseína. caseína é uma das proteínas do leite, não é, Adri? Fala um Isso. pouquinho para nós. A diferença é essa, que assim como o glúten tem o trigo, desculpa, como o trigo tem o glúten, que é a proteína, Uhum.
tem os frutanos e oligosacarídeos, que são os carboidratos fermentáveis. O leite também tem seu carboidrato fermentável, que é a lactose, e a caseína, que é a proteína mais alergênica. Eita. Então, são coisas, situações diferentes. Exato, por isso que é tão importante essa avaliação para você saber o seu diagnóstico, né? Se é intolerância à lactose ou se é realmente a caseína. Porque daí muda o tratamento, né? Exatamente. Uhum. Bom, e a ricota, né? A Cris está perguntando se a ricota tem muita lactose. 100 gramas de ricota, Cris, tem 2 gramas de lactose. Pouquinho. Só que a gente não consome 100 gramas de ricota, a gente consome, sei lá, Uhum, uns 50 gramas. Então, perfeito. 50 gramas vai ter 1 grama de lactose. É uma quantidade muito pequena. Então, se os estudos mostram que mesmo os intolerantes à lactose toleram em torno de 10 gramas de lactose ao dia, ainda melhor se essa quantidade for um pouco dividida, né? Mas eles tendem a tolerar, inclusive, 10 gramas de uma vez, tudo, né, ingerida de uma vez só, o equivalente a um copo de leite. Então, não é 1 grama de lactose na ricota que vai dar algum sintoma. Então, Perfeito. normalmente, os pacientes, mesmo com intolerância, eles conseguem consumir queijo, manteiga, creme de ricota no pão, requeijão no pão. Não costuma ser um problema. Exato, isso é uma coisa bem importante, né? A gente, como eu disse, a maior parte dos pacientes tem intolerância à lactose adquirida. Então, até 10 gramas de lactose, um copo de leite, por exemplo, como tu falaste, né? A paciente consegue tolerar. Uma fatia de queijo mussarela, uma fatia de ricota, não precisa de enzima para tudo, né, Adri? É, porque ainda vai estar pagando mais caro por produtos, né? Sem precisar. Exato. E isso foi comprovado, gente. Faço até questão de falar em estudos cegos. Os pacientes, nos estudos, né, as pessoas com intolerância, não sabiam que estavam recebendo um copo de leite com lactose e toleraram, né? Porque se soubessem, poderia ter efeito nocebo, né? Isso, exatamente. E a Mila nos perguntou se posso consumir produto zero lactose tendo o diagnóstico de SI junto com a intolerância? Tipo, Nesse ela caso, tem. deve, né? Uhum, Se ela tem perfeito. o diagnóstico de intolerância, ela deve consumir zero lactose. E a Josi nos traz algo muito comum lá do consultório, que é assim, doutora, eu fui comer um sorvete, me esqueci de tomar minha enzima, e agora, o que que eu faço? Agora, Agora, a princípio, se tomar em até 30 minutos após, uhum, poderia ter uma atenuação do efeito. Mas não teria mais muito o que fazer, assim, né? Acredito que se tomasse meticona e. exato, sintomáticos, tomar água, dar uma caminhada para soltar os gases, né? Tem um banheiro perto, É, mas vai passar. A questão é, a infelizmente. intolerância à lactose é muito rápida, né, Adri? É questão de 2 a 3 horas, o paciente já não tem mais nada de sintoma. Não é aquele quadro arrastado igual o intestino irritável. Sim, que dura dias. Exatamente. Bom, mais uma para ti, Adri. Muitos suplementos de enzima lactase são em comprimidos. A gente achou essa pergunta muito legal. Não seria mais correto que fossem cápsulas gastroresistentes, já que atua lá no delgado? Então, justamente a pessoa nos trouxe isso, e faz todo sentido, porque a enzima lactase, lá no início da live eu falei, né, que é produzida lá pelas células borda e escova do intestino delgado. Então, fala para nós, Adri, tu acha que... É, e lá no delgado, o pH, ele é bem mais alcalino do que no estômago, né? E as Uhum, de um pH adequado para agir, porque senão elas desnaturam. Então, exato. eu até fiz algumas anotações aqui para falar bem direitinho. Ah, enfim, para não ficar uma resposta, né, confusa. Então, a gente sabe que a enzima lactase, ela precisa de um pH mais alcalino e não tão ácido como no estômago, né? Então, Isso. parte dela, sim, poderia ser desnaturada no estômago e acabar perdendo a sua função antes de chegar no intestino delgado, que é onde ela deveria atuar. Então, Uhum, faz sentido a gente pensar numa cápsula gastroresistente, né, para proteger a enzima lactase. Mas
tem algumas considerações sobre isso. Primeiro é o custo de produção, que usar esse tipo de cápsula é muito caro. Outro ponto daí que a indústria considera é que muitas pessoas vão tomar o comprimido de lactase junto com alimentos que estão Uhum, no estômago, né? uhum. Ela não vai ser completamente perdida, ela pode até ter uma redução na sua atividade, mas não vai ser completamente perdida. E algumas formulações também usam doses maiores para justamente compensar, já pensando nessa perda que vai ter pelo ácido do estômago. E tem uma coisa, uma pergunta aqui que não veio, mas eu acho bem importante. Às vezes o paciente acha que só 10 mil unidades de enzima é suficiente. E Uhum, aí tem uma outra tabela que eu acho bem legal, que é de uma adequação. Vamos supor, em torno de cada duas fatias de pizza, tu precisa de 10 mil unidades. Então, muitas vezes eu vejo o paciente usando subdose de enzima. uhum, Então, no rodízio de pizza, a doutora, eu sempre passo mal, a enzima não funciona. Às vezes uhum. não é a enzima que não funciona, é que a quantidade de enzima que você está tomando é pouca para a quantidade de alimento. Outra coisa, tomei enzima no almoço e 6 da tarde eu quero comer uma torta com lactose. Vai ter que Ah, tomar de novo, essa é clássica, é. porque Sim, o efeito vai se perdendo ao longo do tempo. sim. E tem mais uma pergunta, mas acho que a gente vai deixar por último, da Nutri Thaís. Vamos responder as perguntas que chegaram agora para a gente. Vamos. Então, assim, a Estela colocou: a intolerância pode ser reversível? Aparece no exame que não tem mais, tem aquele exame de intolerância que não precisa ingerir a lactose, somente de sangue, meu esposo já fez. Então, quando ela é reversível, boa pergunta, Estela. Vamos supor que o paciente tem doença celíaca, e daí ele trata, né, retira o glúten, consegue melhorar a mucosa, o revestimento, volta a produzir enzima lactase. Ele pode ter um teste negativo, positivo primeiro, depois de tratar, por exemplo, a doença celíaca, ou uma gastroenterite, o teste vem negativo, tá? Isso sim. E o teste que você está se referindo, que não é via sangue, pode ser o respiratório. O genético também é via sangue, só que daí é só uma coleta. Não são 4 coletas, né? Uhum. Então, sim, tem essas duas modalidades. Pode ser respiratório ou através do sangue. Isso tudo, se ela quiser ver melhor também, tu já respondeu mais detalhadamente no início da live, né? Acho que ela não tinha entrado. Perfeito. É, acho que é Rubão, quem está perguntando. A manteiga causa menos impacto do que consumir queijo e leite? Adri, essa eu deixo para nutricionista. Uhum. Foi ele que perguntou a questão dos comprimidos que a gente estava falando. Legal. A Então, manteiga tem muito pouquinha lactose, então sim, bem menos impacto. A não ser que daqui a pouco não tenha vesícula e aí também acaba exagerando em gordura na manteiga e aí tem uma diarreia por isso. Mas em termos de lactose, tem muito pouquinho, muito pouquinho. isso é uma coisa legal, né, dos pacientes entenderem que não é todos os alimentos lácteos que têm a mesma quantidade de lactose, né, Adri? Acho que tu poderia falar sobre isso, por exemplo, o iogurte que é fermentado, Uhum, né? Fala um posso. pouquinho sobre isso. Eu vou abrindo aqui um arquivo enquanto isso, a gente pode responder numa outra, daí eu já falo essas quantidades. Perfeito. Bom, aí depois nós temos, deixa eu ver aqui, só para eu não perder nenhuma pergunta. A Estela colocou que ela desenvolveu problemas no intestino, como desbiose, intolerância à lactose, depois de problemas de ansiedade. Pode acontecer, justamente a ansiedade impacta muito, né, na saúde intestinal, na desbiose. Bom, nós temos aqui, a Letícia está nos perguntando: posso tomar toda vez a enzima quando eu consumir a lactose? Tu podes usar, Letícia. Mas, como nós só falamos aqui, agora a Adri vai complementar, depende também da quantidade que você vai ingerir. Por exemplo, se você vai comer uma quantidade pequena de lactose, não vai, muitas vezes não tem necessidade. De Ou usar. você já vai produzir, vai tomar um leite sem lactose, daí também não tem necessidade. O que é o leite sem lactose? É o leite já crescido da enzima. Uhum. Então, não vai precisar em todas as condições, não. Tem que ver se tolera uma quantidade sem precisar da enzima, que era o que É, estávamos falando até agora, né? Até agora há pouco. isso.
A Lu Greg Oliveira está dizendo que o sintoma que ela tem realmente é a constipação de intolerância à lactose. Ela perguntou para nós, Adri, exame para avaliar a intolerância à caseína. Não existe. Não, só para Exato, bebê, né? Que aí já é. Mas aí é para bebê, para exato. proteína do leite da vaca em bebês, daí não vale para sensibilidade no adulto. O que a gente faz mesmo é baseado na história do paciente, né? E a resposta à dieta daí. Conseguiu Então, abrir para nós o arquivo para dizer o teor de lactose dos alimentos? Essa é uma orientação que vale ouro para os intolerantes. Vamos lá, Adri. Então, conta para nós quais são os alimentos que têm menos lactose e a gente pode comer de uma forma mais tranquila. já vou Os dizer. intolerantes, no caso, né? Essa informação, até para quem quiser acessar depois, está no blog do meu site, tá? É só digitar lá no blog como usar a enzima lactase. Os alimentos que têm menos lactose vão ser, por exemplo, os queijos, porque, por exemplo, o queijo cottage, né? Em 100 gramas, e obviamente a gente não come 100 gramas, a gente come umas 25 gramas, mas em 100 gramas tem 2 gramas de lactose. Então faz isso dividido por 2, por 4, né? 25 Pouco. gramas, muito pouco, 0,5. Uhum. Ricota, 100 gramas, tem 2 gramas de lactose. Também a gente não come 100 gramas, a gente come Pouco. Dá uma 0,5 também. Até 10, pessoal, praticamente todo ser humano tem enzima para digerir, a não ser que é, tenha hipolactasia primária. Então, veja, dá para comer tranquilo, ricota, queijo cottage, nessas, né, na dose normal, sem suplementar. e isso que são queijos frescos, né? Porque os queijos Uhum, por gorgonzola, brie, camembert, parmesão tem zero. uhum. 0,00, enfim. E as enzimas já digeriram a lactose, Sim, as enzimas do queijo, né? é, O processo de maturação. isso. E o iogurte natural, 100 gramas de iogurte natural, tem 5 gramas, né? Uhum. E de leite de vaca tem 6 gramas. Então aqui a gente já chega mais próximo da quantidade que a pessoa pode precisar usar o produto enzimado ou usar a enzima. E aí lá vai ter leite condensado também, que tem bastante, 100 gramas, tem 15 gramas de lactose. E às vezes a pessoa come uma panela de brigadeiro, né? Que Daí precisa. vai dar ruim. E aí tem a questão da gordura também, que é algo que é muito comum. Que a gordura, então, por exemplo, você vai comer. Tem pacientes que não, que eles me falam assim, doutora, eu não passo mal com leite, mas creme de leite, sorvete que tem gordura hidrogenada, leite condensado, eu passo muito mal. E o porquê disso? É porque além da lactose tem a gordura. E a gordura, ela já é um laxante natural, ela já estimula o intestino. Tanto é que um dos tratamentos para constipação é óleo mineral, porque realmente a gordura, ainda mais em grande quantidade, ela tende a acelerar o trânsito intestinal. Então, existe uma potencialização. Então, o paciente já é intolerante, ainda consome gordura, realmente a diarreia ela vem de uma forma ainda mais intensa. E com cólica, muitas vezes, né? Uhum. Então é isso, tem mais alimentos lá, mas acho melhor a gente, né, quem quiser pode Isso. a gente dar seguimento aqui nas perguntas. Perfeito. E a Nutri Thaís, ela perguntou assim: impactos de continuar, Adri, ingerindo lactose sendo intolerante. Então, a dúvida da Thaís é assim: puxa, eu sou intolerante à lactose, eu preciso ter peso na consciência. Vamos colocar em dois cenários, né? Tipo, eu não tenho sintoma, mas eu sei que eu sou intolerante. Atualmente eu não tenho sintoma. Eu preciso realmente fazer restrição? Qual é? O que a literatura fala? Isso é medicina baseada em evidência, né? Aquilo que os estudos científicos mostram. Precisamos ficar com medo, assim como, por exemplo, quem é celíaco. Quem é celíaco não tem sintoma nenhum, mas a gente já sabe que comer glúten, qualquer quantidade, faz muito mal para o celíaco. A intolerância à lactose vale o mesmo ou não? Não vale o mesmo, porque no caso da doença celíaca é uma alergia, né? Que a gente está falando de uma intolerância. Exato. Então, se a pessoa não tem sintomas, ela não precisaria evitar. Agora, se ela tem intolerância, tem sintomas e continua consumindo lactose, mesmo tendo sintomas, que isso tem também, né? A pessoa
fica passando mal, enfim, consome mesmo assim. Não vai levar a nenhuma doença grave, Hum, mas piorar mais os sintomas. E pode, pela questão toda da diarreia também, ir levando a uma desbiose maior, né? exato. Que vai levar a alguma doença grave. Exato. Então, observe os seus sintomas, fique atento. Se gera desconforto, gera distensão, gera diarreia, evite de usar. E não deixe de buscar auxílio, né? Acho que essa é também a grande mensagem da live. Exato. Porque muitas vezes os pacientes fazem restrições desnecessárias e o que acaba repercutindo na nutrição. E ao mesmo tempo, às vezes as restrições são necessárias, mas a gente pode encará-la de uma forma menos traumática, que impacte menos na vida social. Eu Uhum, sempre digo, o impacto de uma mudança na alimentação vai muito além, né, da questão do paladar. Envolve muito questões de ordem emocional e principalmente social. E a uhum, gente sabe o quanto olhar para esse todo é fundamental para que o tratamento, sim, seja efetivo, porque afinal o que o nosso paciente busca é ter saúde. E uhum, segundo a própria OMS, saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, social. Então são esses três pilares que nós precisamos olhar. uhum. Então, pessoal, assim nós encerramos mais essa live. Foi uma live cheia de perguntas. É, Adri, obrigada aí pela tua participação, pela tua parceria. Pessoal, queremos muito agradecer a presença e a participação de vocês. E todas as terças estaremos aqui das 12h30 às 13h. Hoje a gente passou um pouquinho, porque era um tema extenso e muito interessante. Na semana que vem, nós estaremos aqui novamente e não deixem de enviar as suas dúvidas. é isso aí. Ótima terça-feira. Um beijo, gente. Obrigada pela participação. Um beijo, Estela. Beijo, até mais. Tchau, tchau.